Quando a gente fala de crime organizado, a gente sempre lembra de PCC e de Comando Vermelho, né? E existe uma diferença fundamental entre os dois. E na história a gente lembra da máfia também, né? Tudo isso, né? Tudo isso são períodos humanos onde o crime ele vai se organizando de diferentes formas. Você pega o Al Capone, por exemplo, ele ficou gigantesco justamente com a lei seca vendendo bebida. E filtrado no governo e tudo. E foi pego por conta de uma fraude no imposto de renda. É. Né? Então, o que acontece aqui no Brasil? Né? Hoje, vamos falar hoje, você tem basicamente dois tipos de dominação do crime organizado. Você tem o que a gente chama de dominação horizontal e de dominação vertical. Né? Quando a gente fala de dominação horizontal, a gente fala de dominação de territórios. É basicamente o que o Comando Vermelho faz. O Comando Vermelho faz uma coisa muito menos sofisticada e muito mais agressiva no sentido violento da coisa, que é uma dominação física de territórios, onde você tem tipo a venda... war mesmo. Exatamente. Esse território é meu, ninguém Exatamente. Não, e assim, quando eles determinam um território... O war que eu falo é do jogo, né? Todo mundo aqui jogou aquele joguinho do war... Tá. Quando você tem essa determinação de um território, o que acontece? Você tem, de fato, cobrança de mensalidade para que essas pessoas financiem barricadas para que a polícia não entre. Morador comum, você está falando. Morador comum. E ali você tem, claro, você tem também atividade criminosa de venda de entorpecentes, mas você tem diversas outras atividades derivadas da dominação de território, como, por exemplo, a venda de gás, a venda de internet. Falaram que até pão... A venda de pão, a venda de serviços, o pagamento de pedágio para transporte. Você vai entrar de Uber ali, você tem que pagar um pedágiozinho. Você vai entrar de moto para entregar um iFood, você tem que pagar um pedágiozinho. Né? Então, esse é um tipo de dominação. Ela é horizontal. Né? Quando, inclusive, eu uso uma camiseta, né, do Prendeu Matou, né, que foi uma frase dita pelo pré-candidato Renan Santos à presidência. Eu acho bem problemática essa frase, porque dá a impressão que... Eu não sei qual é a explicação dela, mas que... prendeu e lá dentro mata, dentro da prisão. Não é isso. Né? Então, na verdade, é uma redução do seguinte. O ladrão no Brasil, ele vai ter... O ladrão não. O criminoso organizado, principalmente, ele vai ter duas opções. Ou ele vai se render, ele vai ser preso, ele vai ficar muito tempo preso, ou ele não vai se render, e como o delegado Hugo já vai entrar para ouve de fazer, ele vai ter que... Ele está pedindo para ser neutralizado. Tá. Né? Esse tipo de lógica ele serve muito mais para esse tipo de dominação horizontal, porque é uma dominação onde você tem o confronto com operações policiais que vão... eles vão recuperar fisicamente territórios dominados pelo crime organizado. Quando a gente fala de PCC... Né? A gente está falando de uma estrutura ainda mais organizada, ainda mais perigosa, porque é o tipo de dominação vertical. Então você tem um domínio de instituições. As operações do PCC elas são muito mais sofisticadas, elas são muito mais estruturadas e a ordem de grandeza, né, dos valores movimentados pelo PCC são absolutamente maiores. Então você está falando do quê? Você está falando de tráfico internacional de drogas de verdade, você está falando de pegar a droga da Bolívia e tirar daqui para levar para a Itália e para outros lugares do mundo. Você está falando de uma operação de lavagem de dinheiro da ordem dos bilhões de reais. Então você está falando sim de pegar fundos como a REAG, você está falando sim de você pegar a Copap, por exemplo, você está falando sim de você pegar operadoras de funk, como por exemplo a Love Funk, e fazer com que se glamorize esse tipo de atividade. Transportadoras, né? A gente acabou de ver a doutora Deolane sendo presa justamente por isso. Você está falando de braços políticos financiados por organizações criminosas, você está falando de braços midiáticos, né? Então artistas financiados pela organização, e você está falando também de braços legais. Então você está falando de advogados do crime organizado, certo? O que acontece, portanto? O PCC, isso está acontecendo no Brasil agora, está vendo a operação estruturada o Comando Vermelho está vendo a operação estruturada do PCC, está querendo copiar. Inclusive o estado do Ceará é um estado-chave, um estado estratégico para o Comando Vermelho por causa do porto, né, de Pecém, que eles querem utilizar justamente para exportar drogas. Então, o que acontece aqui no Brasil? É muito importante que para esse tipo de combate você use inclusive inteligência, e aí sim faz ainda mais sentido a cooperação internacional, porque você está falando de quebra de sigilo, você está falando de interceptações que em territórios extranacionais você tem muito mais agilidade, inclusive, para desmantelar essas facções. Se você acredita que a missão é inevitável e que o futuro pode ser glorioso, inscreva-se, ative o sininho e acompanhe os melhores cortes políticos do Brasil.